Olá, sejam todos muito bem-vindos. Hoje estamos recebendo aqui no Conta Pra Gente podcast o advogado Dr. Pedro Ferrari. O Dr. Pedro Ferrari é graduado em Direito pela Univale, especialista em Direito Empresarial pela UFSC, Fundação José Botté, especialista em Processo Civil pela Universidade Anhanguera de São Paulo, mestre em Relações Internacionais para o Mercosul pela Unisul, doutorando em Ciências Jurídicas pela Univale, com dupla titulação com a Universidade Minho em Braga, Portugal. Professor universitário, advogado atuante e presidente da OAB Subseção de São José. Ufa, que currículo, hein, doutor? Doutor, seja muito bem-vindo. Agora, conta pra gente, quem é o Pedro Ferrari? Olá, boa tarde, Mari. Mais uma vez eu quero agradecer o convite, dizer da minha satisfação, minha alegria de poder estar essa tarde aqui com você. Quero saudar toda a sua audiência que está nos assistindo nesse momento, agradecer aqui a colaboração de toda a sua equipe, da minha querida co-presidente, doutora Cleomara, que está aqui comigo essa tarde. Dizer que estou muito feliz em poder estar aqui hoje dividindo esse momento com você. Falar um pouquinho do Pedro é fácil, né? Porque o Pedro é isso que todo mundo conhece, todo mundo vê. É uma pessoa fácil, tranquila de lidar. Eu sou natural de Tubarão, vim para cá ainda criança, fui criado aqui no bairro de Campinas, em Barreiros, então, quer dizer, passei minha infância toda nessa região. Filho do seu Pedro Ferrari e da dona Lídia do Lar, seu Pedro Protético. E a minha vida toda foi, né, como filho de um protético, sempre tem o sonho de ter um filho dentista, né? E então eu passei a minha graduação toda, né, o segundo grau todo, estudando para fazer odontologia, mas quando chegou no momento vestibular, acabei sendo fisgado aí, então pelo direito e acabei me transformando em advogado, e o que me enche de muita honra, estou até hoje nessa profissão e aqui hoje, né, exercendo essa honrosa função de presidente da 28ª Subseção São José. Legal, praticamente um nativo da ilha. Praticamente um manezinho da ilha, exatamente. Legal. Doutor, fala um pouquinho sobre como surgiu a ideia de concorrer à presidência da OAB de São José. Então, Mari, todo mundo me pergunta isso e diz assim: "Ah, pô, mas quem é o Pedro, né? Como é que o Pedro caiu de paraquedas lá na OAB de São José?" Bem, na verdade, eu tenho mais de 2 décadas, né, de advocacia, sempre aqui na nossa subseção de São José, sempre atuando de maneira ativa dentro dos quadros da OAB, e juntamente também com a função exercida perante o conselho, perante as comissões, enfim, sempre participando diretamente da OAB. Então, na verdade, a gente tem aí quase 3 décadas, né, juntando tudo, quase 3 décadas participando ativamente dentro aí do sistema OAB. E após exercer a função de conselheiro estadual, eu recebi esse honroso convite pela então presidente doutora Herta, juntamente com o doutor Rafael Horn, que à época era presidente da nossa seccional Santa Catarina, a quem deixo aqui minha saudação, e acabei concorrendo na última eleição. Então, juntamente com a doutora Kelmara, minha co-presidente, que eu não me canso de honrar, né, essa parceria que é um presente que a OAB me deu, e ao longo desse período a gente começou a fazer um trabalho que seria um trabalho de construção, de valorização da advocacia, de aprimoramento da nossa classe e principalmente de união da classe da advocacia em São José. Esse era o principal foco quando aqui chegamos enquanto presidentes eleitos. Então, ao longo desses últimos 3 anos, praticamente, todo o trabalho tem sido desempenhado com esse propósito: fazer com que a advocacia realmente se valorize, sinta prazer de estar advogando, sinta orgulho da sua profissão e poder dizer, né, com boca cheia, com muito orgulho, que somos advogados. Então, isso é o que realmente é o nosso papel maior aqui em São José. Doutor, eu enquanto advogada, né, e também na Associação de São José, participo bastante das comissões, e o que a gente ouve muito é que a partir da sua gestão a gente teve muita união entre os colegas, né? A partir dos eventos, dos encontros, dos convites. Eu falo porque lá no começo, quando eu comecei a advogar, eu achava o máximo, assim, ai, participar da OAB, né? E nós estamos em ano eleitoral. O senhor poderia falar um pouquinho sobre isso? Posso. Bom, me permita falar um pouquinho das comissões e falar um pouquinho da gestão, né? Porque às vezes as pessoas acham que, não é o presidente. Não, não é o presidente, quero deixar isso bem claro. Na verdade, ninguém faz nada sozinho. E aqui em São José, né, ninguém chega a lugar nenhum sozinho, eu costumo dizer isso repetidamente.
E aqui em São José não é diferente, né? Se nós conseguimos alguma coisa, esse mérito não é meu, não é só da diretoria, a doutora Cleomara, a doutora Josiane, o doutor Jefferson Bardella, o doutor Alberto, enfim, e nem tampouco somente do nosso conselho, mas de todos os advogados que entenderam esse propósito. A gente sempre procurou ter uma fala harmoniosa, acolhedora, né? O nosso primeiro ato, quando eleitos e assumimos a posse, foi chamar todos aqueles que participaram do pleito juntamente conosco, para que viessem participar desse momento novo que a gente pretendia com a nossa OAB. De lá para cá, a gente conseguiu, sim, creio eu, né, unir a nossa classe, a ponto de hoje nós temos, estar passando por um processo eleitoral com apenas uma chapa, né, concorrendo aqui em São José. Então, é motivo de muita honra, mas, por outro lado, de muita responsabilidade. Quando nós conversamos em diretoria, em conselho, e juntamente também com as comissões, sobre o futuro da nossa OAB de São José, e aí sim veio esse convite, olha, doutor Pedro, quem sabe mais uma gestão para a gente consolidar essa união, para tentar fazer com que realmente esse trabalho se consolide aqui na nossa subseção, e aí possa estar o caminho mais suave e asfaltado para os próximos que virão. Então a gente acabou aceitando esse desafio. Eu confesso para vocês que não é fácil, eu gostaria que a OAB tivesse poder que as pessoas às vezes imaginam que ela tem, né? Eu certamente estaria resolvendo problemas de muita gente. Hoje a gente recebe, eu brincava há pouco com a Cleo, que a gente recebe ofício de buraco de rua, problema de aposentadoria, enfim, de tudo que você possa imaginar, Mari. Então é muito bacana a gente falar sobre isso, porque às vezes as pessoas acham, né, que a gente, todos os problemas a gente socorre a OAB. Então é um sinal de que realmente a gente tem uma representatividade social, mas por outro lado nos frustra de certa forma, porque a gente não tem braços para atender tudo aquilo que a gente gostaria. Então, além das 40 comissões, né, que você mencionou, que hoje nós temos aqui na subseção, todas elas foram feitas de maneira muito independente, todas elas feitas através de edital, qualquer advogado pode participar, nós somos muito abertos a isso, e o resultado tem sido esse, né? É ver a advocacia, ao meu sentir, entendendo esse trabalho, entendendo esse propósito e cada vez mais unida com a nossa classe da advocacia josefense. Certo, doutor. Quais foram os maiores desafios da sua gestão? Então, vários, eu já falei alguns deles aqui, né? Muitas vezes a gente se sente um pouco impotente frente a algumas demandas, né? A gente já recebeu ofícios ali de pedido quase socorro, né, de ajuda, de algumas categorias, de alguns grupos, né? Hoje nós temos e mantemos, né, muito ativamente um projeto OAB por Elas, que começou lá em Balneário Camboriú, São José foi a segunda cidade, e eu me orgulho em dizer que aqui nós temos um trabalho fantástico, né? E aqui eu quero destacar o trabalho, então, iniciado na minha gestão pela doutora Regiane, depois sendo dada continuidade agora com a doutora Thais, juntamente, né, com a doutora Estanil. Então, quer dizer, é um trabalho de vários braços, várias mãos, e a gente precisa cada vez de mais braços, porque a gente percebe que a demanda não para, né? Às vezes as pessoas dizem, mas é enxugar gelo, Pedro. Eu não diria que é enxugar gelo. Eu acho que a sociedade precisa desse acolhimento, precisa do judiciário, precisa buscar o seu direito, e é para isso que nós estamos aqui, né? E fazer com que realmente a sociedade entenda que pode contar sim com a OAB, que nós estamos lá sempre de portas abertas para acolher e atender a todos aqueles que precisam. Sim. Doutor, hoje a gente tem um laço muito forte da OAB com a Prefeitura de São José, certo? Sim, sim. A gente tem um bom relacionamento, né? Eu não me canso de repetir que nós somos apartidários, né? Mas isso não impede a necessidade de nós termos esse canal aberto e franco, direto com a gestão do executivo. Atualmente, o prefeito que foi reeleito, inclusive, doutor Elvino, que é advogado, o que certamente já é um facilitador para nós, né? Entende nosso trabalho, tem sido muito parceiro da OAB de São José, isso tem facilitado muito as nossas demandas, a ponto de hoje, né, nós temos aí uma conquista da advocacia josefense, que é não precisar mais pagar o alvará obrigatório de funcionamento. Então, hoje, graças a esse trabalho, claro que a gente teve que judicializar essa questão por uma questão muito particular dentro da prefeitura, mas certamente o prefeito entende
né, esse pleito da advocacia e tem sido muito solícito a tudo aquilo que a gente tem solicitado. Sempre quando eu falava agora há pouco, desde ofício de buraco de rua até pedido de auxílio para uma determinada escola. Todas essas demandas, às vezes eles têm dificuldade de chegar até o prefeito, mandam para a OAB, nós acolhemos essas demandas, encaminhamos para o município e tão logo eles recebem, a gente recebe o retorno deles e também daquelas pessoas que solicitam, dizendo que foram acolhidos. Então, quer dizer, é sinal que esse trabalho está dando certo, tanto da nossa parte quanto também do Executivo Municipal, a quem deixo aqui meu agradecimento ao prefeito Rubinho de Ávila. Eu citei a gestão municipal porque hoje a gente tem, eu como membro da comissão OAB da escola, a gente tem muito essa situação também, né? A gente lidar com algumas situações e repassar no município acaba sendo meio que uma parceria, né? Ótimo, doutora Mari. Esse projeto do OAB, perdão, OAB vai à Escola é um projeto muito bacana, para quem não conhece, é um projeto que advogados vão nas escolas mostrar os direitos das crianças, mostrar o direito como um todo, né? E a responsabilidade de todos que estão envolvidos, né? Nesse planeta que se chama Terra. Então, quer dizer, quando a gente fala de Brasil, obviamente, a gente está falando de direito, e aí quando os advogados vão para a escola, eles têm a oportunidade de receber esse carinho, que eu também já tive a oportunidade de participar, dos alunos que lá estão, e ao mesmo tempo essa troca de experiência, saber o que realmente a nossa sociedade aqui precisa. E eu chamo a atenção que logo que nós assumimos a gestão, o estado de Santa Catarina passava por um momento muito delicado, eu diria nível Brasil, mas em Santa Catarina em particular, que nós vimos aí recentemente 2 ataques em escola. E aqui em São José, nós fizemos esse trabalho juntamente com o apoio. Aqui já quero deixar agradecimento aqui à presidente, atualmente a doutora Anne, né? Antigamente era a doutora Priscila. Então, a todos aqueles que estão envolvidos nesse trabalho, além da comissão, a própria, né, doutora Mari, enfim, que fazem um trabalho brilhante, né, junto a essa comissão e levam esse lado, né, necessário para nossas crianças do nosso município. Eu destaco também a brilhante palestra que é realizada pela doutora Cat. Cat, é muito bacana. A doutora Cat, ela tem um diálogo muito franco e fácil, né? Eu quero deixar aqui um abraço para ela, uma querida advogada, sempre ativa, participativa, né, nesses trabalhos. Então, é muito bom poder contar com um grupo de pessoas tão comprometidas como a gente está contando na nossa gestão. Então, eu só tenho palavras de agradecimento aqui. Se eu for falar qualquer coisa, além disso, eu tenho que agradecer. É um trabalho muito legal. Doutor, agora conta pra gente quais são os projetos para o futuro, o que passa na mente, o que o senhor ainda, acho que dá para fazer mais, ou dar continuidade em algo que deu muito certo. Então, Mari, o que que eu também costumo dizer que a gente nunca está perfeito, né? Sempre podemos melhorar. A gente sabe que temos muito ainda a melhorar aqui na nossa gestão, a gente sabe que temos pontos que a gente pode melhorar ainda mais, e esse foi o propósito quando a gente decidiu, né? Também está indo agora para uma reeleição, sendo chapa única, enfim, mas o nosso propósito é ratificar aquilo que foi feito e tentar melhorar aqueles pontos, né, que a gente entende que ainda são sensíveis para a advocacia, dentro do próprio Tribunal de Justiça, dentro dos nossos fóruns, dentro dos órgãos públicos que são atuantes aqui no nosso município. Então, entender que, na verdade, a gente não está sozinho numa ilha porque é OAB. Não, ela tem que se comunicar com vários ramos, né, com vários setores, e esse vai ser o nosso trabalho, aumentar cada vez mais esse canal de diálogo com as demais instituições, para que a gente possa fazer esse crescimento, repito, da advocacia, para que todos os advogados de São José tenham o mesmo orgulho que eu tenho de ser advogado aqui em São José. Para que o nosso cliente, quando entrar no nosso escritório, ele saiba que ele está sendo acolhido por um excelente profissional, comparado a qualquer outra cidade, né, considerada de grande porte do nosso estado ou do Brasil. Então, esse é o trabalho que me move, é o trabalho que move a nossa equipe atualmente. Doutor, um dos braços da sua gestão, eu posso dizer assim, com clareza, que foi a capacitação do advogado, né? A gente teve muito curso, muita oportunidade, muita palestra, muito curso, muito workshop, muita oportunidade, principalmente para o jovem advogado, né? Participar, se atualizar.
Exatamente, Mário. Pô, que bacana você me oportunizar falar sobre isso. Também é um outro trabalho muito bacana que os presidentes, e não só os presidentes, mas todos os integrantes das comissões fazem aqui na nossa OAB de São José. É interessante, quando nós começamos a nossa gestão, nós criamos um plano de trabalho, eu, a doutora Cleomara, o doutor Jefferson, a doutora Josi e o doutor Alberto, de que as comissões teriam um papel mínimo dentro da nossa subseção. Eles teriam que se comprometer num período de 6 meses a realizar no mínimo um evento aberto e mensalmente realizar suas reuniões mensais do próprio grupo, de forma que eles pudessem se capacitar, né, e também trazer conhecimento dentro das suas áreas, né, são comissões temáticas, direito civil, processo civil, direito penal, direito de família, enfim, e pudessem capacitar esses profissionais que estão inseridos no nosso sistema em São José. E ao longo desse período, nós pudemos contar semanalmente com 3 palestras, em média, no nosso município, na nossa subseção, o que dá uma soma, algo em torno aí, de 13 palestras por mês, por cada uma dessas comissões, né, somados, e ao longo do ano mais de 130 palestras. Ou seja, nós vamos entregar a nossa gestão com mais de 400 palestras realizadas. Só aqui a gente já está falando de algo em torno de 600 horas de conhecimento, de produção de conhecimento sendo entregue para os advogados josefenses. Somado a isso, nós temos mais as reuniões mensais realizadas pelas 40 comissões, até então 40, hoje já 42, mas até então 40 comissões, que também são momentos de dialogar, momentos de aprendizado, de troca de conhecimento entre os advogados daquela área. O que faz que, somado todo esse período, né, nós tenhamos aqui a possibilidade de ter algo em torno de quase 2.000 horas de trabalho, de conhecimento produzido na nossa subseção. E de forma gratuita. De forma totalmente gratuita, de forma voluntária, diga-se de passagem, né? Sempre muito bacana, quando, né, o nosso coffee break tradicional, quando a gente tem as nossas palestras, algo muito acolhedor, que faz com que os advogados realmente entendam-se pertencentes à classe da advocacia josefense. A gente tinha no passado, isso, no passado distante, né? Eu já herdei algo já encaminhado, eu só tive o trabalho realmente de reunir pessoas do bem e tive a sorte de tê-las do meu lado. E a gente teve a oportunidade de realmente dar a continuidade de um belo trabalho aqui em São José nesse sentido. Legal, só tenho que parabenizar o senhor. E, doutor, estamos de casa nova, quase, né? Pode falar um pouquinho sobre a construção da nova sede? Sim, então, Ampliação, na verdade, né? exatamente. Nós estamos aí com a revitalização da nossa sede. Graças a esse movimento do trabalho, a nossa sede já é uma sede de quase 30 anos, né? Nós tínhamos ali várias deficiências físicas, né, para acolher todos. Então, por vezes, principalmente entregas de credencial, enfim, a gente não tinha condições de acolher todos os advogados ou convidados que lá estavam para prestigiar aquele momento, o que fez com que a gente buscasse junto à seccional, né, não só a questão da necessidade da ampliação, mas principalmente a questão da acessibilidade. E era algo que realmente nos deixava muito aborrecido quando lá chegamos e vimos que nosso prédio não tinha acessibilidade alguma. Então, graças a esse olhar também acolhedor, eu quero deixar aqui meu agradecimento à doutora Cláudia Prudêncio, né, que na sua gestão está fazendo aqui a grande diferença na nossa subseção São José, trazendo para nós, então, essa revitalização. Foi um compromisso dela, diga-se de passagem, né? Em uma das entregas credencial, ela esteve lá prestigiando uma entrega credencial e pôde presenciar, inclusive, a necessidade dessa mudança. E graças a esse olhar, né, mulher, não preciso dizer mais nada, esse olhar feminino, esse olhar acolhedor que a doutora Cláudia tem, pôde trazer para nós, e a gente está aqui na expectativa de receber então a nossa casa nova, com auditório para mais de 100 pessoas, com um elevador totalmente revitalizado, o nosso espaço de convivência lá totalmente modernizado. Então, realmente, a gente está numa expectativa muito grande. Esperamos, dentro de pouco, poder estar entregando aí os advogados josefenses, então, esse belo trabalho realizado em parceria com a seccional, com a doutora Cláudia Prudência e, claro, toda a sua equipe, e aceitou, né, esse propósito, esse objetivo que seria a revitalização da nossa subseção. Vou perguntar, não custa, né? Tem uma previsão de inauguração? Então, a gente gostaria de entregar ela ainda esse ano, né? Eu acredito que a doutora Cláudia deve estar
está fazendo um trabalho muito intensivo aí para que ela realmente possa entregar o compromisso dela realmente dentro do possível. Claro que a gente envolve questões de intempéries, enfim, mas na medida do possível eu acredito que ainda esse ano nós tenhamos aí a nossa sede já de casa nova, ali no nosso bairro tradicional. Enquanto isso, nós estamos ali no Centro Comercial Campinas, né, sendo acolhidos também de maneira muito gentil pelo Dr. Juliano Mandelli, ali no espaço da casa. Então, nós estamos lá, aqueles advogados que quiserem tomar um cafezinho, precisarem de qualquer auxílio, precisarem de espaço para trabalhar, eles podem contar conosco lá nesse espaço da casa, ali no Centro Comercial Campinas. Doutor, voltando a falar das eleições, que a gente vai ter agora dia 22 de novembro, certo? A votação é obrigatória? Muitos colegas têm essa dúvida. Então, obrigado, Mário, pela pergunta. Também é importante a gente esclarecer para todos que nos assistem. E sim, a votação é obrigatória, não somente nesse pleito, mas ela já é obrigatória já há alguns anos. Essa é uma normativa do nosso Conselho Federal, da OAB, e no próximo dia 22 de novembro, então, todos os advogados deverão buscar a sua subseção, deverão buscar, né, um meio legal para, então, poder imprimir o seu voto junto às urnas eletrônicas. Então, é indispensável que os advogados façam essa votação sob pena, então, de serem punidos. Certo, doutor. Estamos nos encaminhando aqui para o encerramento. Antes de passar a palavra para o senhor, eu gostaria de mais uma vez agradecer a sua presença, desejar primeiro muita saúde, né? Muito sucesso na sua empreitada que vem aí pela frente, e deixo a palavra com o senhor, de repente algum tema que a gente não abordou, por favor, fique muito bem à vontade. Mari, eu só tenho a agradecer a você, agradecer a todos aqueles que nos acompanham, agradecer a todos os advogados de defesa que nesse movimento do bem que foi feito ao entender o nosso propósito, o nosso trabalho, que nós somos passageiros, mas o OAB vai ficar, e a gente quer deixar para os que virão cada vez melhor. Eu quero agradecer a todos que estão abrindo as portas para nós, para que a gente possa mostrar esse trabalho, para que a gente possa expor, né, que esse não é um trabalho do Pedro. Repito, aqui nós não temos heróis, nós temos um time formado de várias pessoas que entenderam a sua missão, o seu papel dentro desse processo e estão sabendo fazer a diferença. Então, graças a esse movimento, que eu quero agradecer a todos os advogados que participam de comissões, que mesmo sem participar de comissões, participam das palestras, que participam ali do nosso conselho, nossa diretoria, dos advogados das cidades em nosso entorno que vêm prestigiar os nossos eventos. Nós tivemos aqui agora, nós temos o beach tênis das quintas-feiras, nós temos o futebol da quarta, do sábado, enfim, são várias atividades que a gente procurou trazer para que a gente pudesse acolher melhor a nossa classe aqui em São José. Então, espero poder continuar contando com cada um de vocês e que nesses próximos 3 anos que virão, a nossa OAB esteja ainda melhor do que já está. Então, mais uma vez, Mário, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado por receber tão bem aqui essa tarde e espero poder, dentro de pouco, estar aqui novamente trazendo novidades para a nossa advocacia dos defensores. Muito obrigado mais uma vez. Um grande abraço. Obrigada, então. Sucesso. Obrigado. Tchau, tchau.